Olá, wassalamu alaikum. Tudo bom? Marhaban. Eu sou o Briso Sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura. Estou aqui com Folha de São Paulo, Rodrigo Maia. Na Folha Mercado, Rodrigo Maia tem 49 anos. Ele é um parlamentar do 6º mandato e presidente da Câmara. Tem naturalidade chilena e é filho do ex-prefeito do Rio, César Maia. Então temos aqui o Rodrigo Maia. Todo mundo já ouviu falar do Rodrigo Maia. Aqui é a Folha de São Paulo, de 13 de março de 2020. Não podemos imaginar que Guedes tenha pensado de forma tão medíocre. Segundo o presidente da Câmara, lista de projetos enviada pelo ministro à Casa não resolve crise de curto prazo com coronavírus. Coronavírus. Um problemão, hein? Coronavírus. Então vamos ver aqui. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é do partido Democratas, do Rio de Janeiro. Afirma que a agenda dos próximos 45 dias da Câmara será focada no combate aos efeitos econômicos do coronavírus. Segundo ele, o governo tem de apresentar medidas de curto prazo para a discussão. A ausência disso incomodou deputados e senadores. Segundo ele, que se reuniram com o primeiro-ministro Paulo Guedes da Economia na quarta, dia 11. Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Então, o Rodrigo Maia está criticando o Guedes, tá? Ou não quis falar. Se olhar os projetos a curto prazo, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada, disse. Maia recebeu a Folha nesta quinta, 12, na residência oficial da presidência da Câmara. Ele mora numa casa cedido pelo governo. É a casa do presidente da Câmara, que ele tá morando lá. Ele é chileno, tá? Ele nasceu no Chile, mas ele é o líder do Congresso, né? Líder da Câmara, aliás. O presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem naturalidade chilena. Então, um chileno que é o líder da Câmara, né? Por falta de um brasileiro, é um chileno. É o líder da Câmara. Guedes não tinha uma coisa organizada. Bom, ele tá criticando o Guedes, né? Se olhar os projetos a curto prazo, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada. Maia recebeu, né, ele lá na casa dele, que é a casa oficial da presidência da Câmara. Segundo ele, as propostas econômicas em andamento no Congresso, listadas por Guedes em ofício enviado aos parlamentares na terça, dia 10, não resolvem a turbulência dos próximos meses. Para ele, terá sido medíocre se Guedes pensou em transferir a responsabilidade para a Câmara sobre a solução da crise ao ter cobrado a votação da agenda. Não posso acreditar que um homem de 70 anos, com a experiência dele, tenha mandado isso
com essa intenção. A crise é tão grande que a gente não tem direito de imaginar que o ministro da Economia de uma das maiores economias do mundo possa ter pensado de forma tão medíocre. Então aí o Rodrigo Maia criticando o Guedes. Os parlamentares ficaram frustrados. Os parlamentares ficaram frustrados com Guedes, porque não ouviram medidas concretas. E ele ainda tentou dividir a responsabilidade, dizendo que a solução é política. Como o senhor avaliou o encontro e a reação dos colegas? Aí, isso foi uma pergunta, tá? Aí o Rodrigo Maia respondeu: compreendi o que que o Guedes quis dizer. Precisamos continuar olhando projetos de lei e emendas constitucionais que ajudem a melhorar o ambiente de negócios no país. Em relação a essa parte da participação dele, entendi muito bem. O que preocupou os parlamentares é que certamente teremos impacto de curto prazo e que essas reformas de médio e longo prazo não vão resolver. Temos uma crise de pandemia de um vírus que começa a crescer no Brasil. O que incomodou os parlamentares é não sentimos e não vimos se ele, Guedes, não podia falar ou se ainda não organizou as soluções para os problemas de curto prazo, como nos setores da aviação, civil e de serviços. Será que o Guedes está com coronavírus? Ou será que o presidente está com coronavírus? Bom, isso são especulações, tá? Que eu ouvi dizer por aí, mas nada concreto. São dois eixos: como impacta a saúde dos brasileiros e como impacta a vida econômica e social. Impacta mesmo. São duas urgências. Essa primeira está bem organizada. Por outro lado, como o governo vai reagir em relação à queda da atividade e a algum risco de perda de emprego? Essa parte incomodou os deputados e senadores, a falta dessa parte. O que eu falei a alguns deputados é que certamente o governo agora está começando a fazer suas simulações. Nós queremos ajudar o governo também, claro, com a organização do diagnóstico feito por eles. A indústria automobilística, por exemplo, teve um resultado em setembro ruim. Bom, então eu vou parar por aqui nessa leitura. Assalamu alaikum. Saúde a todos. Espero que os brasileiros não contraiam o coronavírus. E vamos ver. Mas as últimas perguntas. Então, por que os parlamentares fizeram isso? Isso o quê? Vamos ver aqui, ó. O senhor fala em responsabilidade do Congresso, mas o Congresso derrubou uma medida considerada importante pelo governo, um veto do presidente, e aumenta os gastos públicos em 20 bilhões com BCP, benefício de prestação continuada. Aí, quem pergunta é o Leandro Colom e Júlia Scheib. Esses são os entrevistadores. Quem responde é o Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia fala assim, ó. Trabalhei para manter o veto e disse aos parlamentares que havia sido um erro a votação.
Todo mundo sabia que a crise do vírus estava crescendo. Nós estaríamos apenas colocando lenha na fogueira e, de alguma forma, ajudando o governo a fazer um discurso de transferir responsabilidade para o legislativo. O momento de gerar uma despesa de forma racional ou menos racional foi completamente equivocado. Geramos uma despesa de 20 bilhões e sinalizamos que pode ter um risco de desorganização da pauta pelos próximos 6 meses. Aí eu falo, como se faz para votar a PEC do Fundeb na próxima semana? Além do erro de ter votado um projeto que a gente sabe que não tinha previsão orçamentária. Ixi, eles não agiram de forma irresponsável, porque 20 bilhões de... Eles não quiseram evitar o gasto de 20 bilhões, né, do BCP, do Benefício de Prestação Continuada. E eles estão beneficiando a quem? Então, por que os parlamentares fizeram isso? O plenário vive um momento em que há um ambiente de desconforto do parlamento com o poder executivo pelos temas que vocês colocaram aqui. Bom, tá aqui na entrevista, né? Foi uma retaliação à questão dos protestos? Da minha parte, não, porque eu acho que isso, a nova despesa, deve ser inconstitucional. Bom, vamos ver aqui uma pergunta do meio, se fica mais claro. Bolsonaro não subestimou a crise? Ó, na área da saúde, o governo, desde o começo, tem tratado conosco o assunto de forma correta e incompetente. Ué, correta e incompetente? De forma correta e incompetente. O que estou dizendo é que talvez ele, Guedes, tenha mandado esses projetos porque viu que a situação ia piorar muito mais rápido do que imaginou e resolveu encaminhá-las para dar uma sinalização de que tem uma agenda. Queremos que o governo construa soluções que vão minimizar os efeitos da saúde pública e na crise da vida das pessoas na área econômica. Na área econômica e na área econômica, área social. O governo precisa liberar isso. Vamos aqui ver só mais um trechinho. O que se entende da mensagem do Guedes é que as medidas do governo virão desde que o Congresso aprove alguma coisa que esteja lá, dividindo a responsabilidade. O senhor sentiu essa mensagem por parte deles? É possível aprovar alguma coisa a curto prazo para o governo, para que o governo destrave suas medidas? Não posso imaginar que, numa crise desse tamanho, o ministro tenha encaminhado uma lista de 19 projetos para transferir a responsabilidade para nós. Não posso acreditar que um homem de 70... Bom, enfim, isso eu já falo, tá no título, né? Não posso acreditar que um homem de 70 anos, com a experiência dele, tenha mandado esses projetos com essa intenção. Bom, então, tá aqui mais um trechinho, tá? Alguns trechos da entrevista que a Júlia Scheib e o Leandro Colom fizeram com o Rodrigo Maia, tá? Ó, os parlamentares ficaram frustrados com Guedes porque não ouviram medidas concretas. E ele ainda tentou dividir a responsabilidade, dizendo que a solução é política. Como o senhor avaliou o encontro e a reação dos colegas? Bom, isso aí, essa parte eu já li, né? E
Espero que tenha sido de bom proveito, tá? Esse momento leitura da área de mercado, tá? De uma entrevista com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Rodrigo Maia, presidente da Câmara do Brasil, Câmara dos Deputados, certo? Então, esse foi mais um Momento Leitura. Wassalamu alaikum. Give me your like, please. E até o próximo. Bye, bye.